Que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Na atualidade, existem várias tendências na música brasileira e certamente em alguma delas encontramos elementos utilizados já nas décadas de 1930 e 40. Ou seja, o samba daquele momento, que foi internacionalizado, não perdeu vigência. Mas o mais interessante é que durante a chamada política da boa vizinhança, ideada pelo governo dos Estados Unidos entre 33 e 45, a imagem que o Brasil vendeu ao mundo de si próprio foi cuidadosamente desenhada pelo país do Norte e contou com o apoio entusiasta do governo do Getúlio Vargas. Foi nesse contexto que se deu a viagem de Carmen Miranda aos Estados Unidos e a internacionalização da personagem tipo da baiana. Além disso, Walt Disney passou pelo Brasil e criou a personagem Zé Carioca. O simpático papagaio apareceu na película animada Alô Amigos, que apresentou o Rio de Janeiro, o samba e a cachaça ao Pato Donald. Tudo isso ao ritmo de Aquarela do Brasil, do Ari Barroso e Tico Tico no Fubá, do Zequinha de Abreu. Se bem é verdade que esse estereótipo é hoje contestado e criticado dentro do Brasil, pelo mundo fora ainda oferece frutos aos artistas que querem tirar proveito dessa brasilidade construída na década de 1940. Minha tristeza, e diz a ela que
sem ela não pode ser. Existem músicos que usam os estereótipos com diversos graus de consciência e diversos tipos de intencionalidade. Por exemplo, na música erudita, não é incomum que quando um músico mexicano, brasileiro ou peruano escreve uma obra, a expectativa do público seja ouvir dentro do conjunto instrumental, por exemplo, um guitarrão, um birimbau ou uma quena. E, curiosamente, quebrar essa expectativa termina por gerar frustração no público. Os estereótipos não só etiquetam um conjunto de características, eles também fazem com que o público demande o cumprimento desse tipo de contrato. Mas existem outros casos em que estereótipos são usados de forma mais intencional, algumas vezes buscando a simpatia de um público novo ou o aplauso fácil, como falaria o Mário de Andrade. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up. Eu não acho que seja uma coisa de estereótipo brasileiro ou uma coisa tipicamente brasileira, e nem uma coisa que é recente. Na verdade, é uma coisa muito antiga. Músicas que falam de sexo, de sensualidade, de relações amorosas, de um jeito mais explícito, elas são antigas já. Um dos exemplos que me vem à mente é do próprio James Brown, com aquela música Sex Machine. Então a gente tem aí pelo menos 50 anos de música falando explicitamente de sexo, tanto cantores homens quanto cantores mulheres. Então não é uma particularidade do funk e nem das mulheres e muito menos da cultura brasileira.
Na minha visão, a palavra estereótipo, eu não acho ela boa para pensar o funk e nem a música produzida pela Anitta. Eu prefiro pensar como cultura, né? Uma outra palavra que você levantou, né? Que eu acho que tem mais a ver para a gente pensar a questão do funk. O funk é uma mistura de elementos estéticos, sonoros, musicais da diáspora afro-atlântica. E a Anitta vem disso, né? Ela é uma pessoa que vem dos primórdios do funk carioca, lá dos anos 90, início dos anos 2000, né? Ela respira essa cultura da favela, que realizou aqui no Brasil essa mistura de elementos afro-brasileiros com elementos do rap do Miami Bass.